na última hora. Tema da nossa mensagem, na última hora. Atos capítulo 12, versículo 5 ao versículo 9. Eu quero saudar você que está aí pelo Facebook. Uma graça, com a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em seu coração. Seja bem-vindo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Estamos localizados na Praia do Sacro, Rua Paraty 54, Praia do Sacro, Mangaratiba. Venha fazer parte dessa família. O Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Livro de Atos capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 9, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Vemos aqui o apóstolo preso, né? Pedro está preso, está aqui no versículo 5 aí, né? Estava guardado no cárcere, estava preso, mas do lado de fora tinha uma igreja que orava. Então a igreja tem que orar. A igreja tem que estar em oração. A tempo e a fora de tempo, a igreja tem que estar em oração. A situação política do país está ruim. Ora, vamos reunir as igrejas em oração. Está tudo bem, continua orando. Porque está bem, mas vai passar. Está bom, mas vai passar. Tudo passa. Então, agora o mais interessante é que ele está preso e a princípio, né? Porque o versículo 6 diz assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo, no dia seguinte ele seria apresentado, e aí diz que naquela mesma noite, na última hora, amanhã, Pedro, você vai estar diante lá do chefe lá, e você vai morrer, Pedro, você vai morrer, vão te degolar, vão acabar com a tua vida. E às vezes você está preocupado, vem uma notícia, né? Igual passamos aí essa semana. A primeira notícia foi impactante, era de que, olha, é óbito, é mesa cirúrgica com óbito, e entramos em oração, e graças a Deus esse óbito não aconteceu, muito pelo contrário, o procedimento não pode ser concluído, mas o que foi feito já deu um levante lá no primo. Então, a última hora, na última hora, o nosso Deus é um Deus de última hora. Mas o versículo 5 torna a repetir, diz que havia oração incessante. Você não pode dizer assim: Deus é Deus de última hora, e ficar deitado lá, dormindo, com as perninhas para cima, assistindo televisão, vendo lá o Jetson, os Flintstones, o Simpson, vendo nada disso. Você tem que estar em oração. Esteja orando, esteja cantando louvores, esteja orando. O próprio apóstolo Paulo, ele convoca a igreja para oração. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31. Diz assim: Rogo-vos, o apóstolo Paulo falando, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele está pedindo aos irmãos, né, para que orem juntamente com ele, pedindo a Deus que o proteja.
para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Nos dias de hoje, irmão, vamos orar pelo irmão fulano de tal que está passando uma situação difícil, o problema dele. Se está passando é porque fez alguma coisa de errado lá atrás, está pagando. Esse é o dia de hoje. Não tem mais aquela compaixão, né? Não interessa o que o irmão fez, vamos orar. Você ora e faz a sua parte, e Deus faz a parte dele. Mas não, nós somos os julgadores. Não, rapaz, que isso? Está passando é porque está. Você imagina Jó no dia de hoje. Lá naquele tempo foram 3 amigos, no dia de hoje ia ser quantos? Melhor nem pensar. Se está passando é porque está merecendo. Você não sabe o que ele fez lá atrás. Só não presta atenção, hein? Você vai meter a mão em formigueiro. Tem um pastor, já descansa no Senhor, que diz que oração e chá de erva cidreira não faz mal a ninguém. Então nós temos que orar. O apóstolo Paulo está aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações de Deus a meu favor. Olhem por mim, Paulo. Se todos fossem pensar assim, a mãe não ia orar pelo filho que está lá fora, desviado, vivendo o mundo de hoje, as mazelas que o mundo apresenta. Se fosse assim, nós não íamos orar. Por exemplo, tem agora aí essa Mpox, sei lá, uma nova, a varíola do macaco modificada, né? Está aí chegando, e aí não vamos orar nada, já está aí mesmo, já vai matar mesmo. Vamos orar, né? Nós temos que parar, perdoe a minha veracidade, por esse sentimento medíocre. Isso para mim é sentimento medíocre isso. Se eu não vou orar porque eu não sei o que ele fez, problema dele. Problema dele com Deus. Você ora, você faz a sua parte. O convite é para a oração. E aí no versículo 31 diz o quê? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Para que foi estar no meio dos rebeldes também? Mas o que Paulo tinha que... Ele é pregador do Evangelho. Quantos missionários nós temos que estão aí por aí afora pregando o Evangelho? Estão lá pela janela 1040, estão lá sofrendo, estão pagando com a própria vida muitas das vezes, pregando às vezes, né? Miúdo, porque não pode se expressar muito, mas estão lá. E se tem muitos aqui, você está sendo, o chamado seu é para ir pregar o Evangelho lá na China. Na China? Mas a gente não consegue nem... Não, lá não, Senhor, não, na China não, eu quero ir para Miami. Ah, não, Senhor, eu quero ir para Flórida. Pregar o Evangelho na Venezuela. Não, encarar o Maduro, deixa ele apodrecer primeiro. Chamada é chamada. Chamada é chamada. E se for, depende da nossa oração. Aí o irmão vai para a Venezuela pregar o Evangelho. Eu não vou orar por ele não, foi porque quis, ninguém mandou. Aí você não ora. Mesma coisa aqui, 31 aqui, o apóstolo Paulo. Para que me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Então para que você vai para a Judéia, Paulo? Não vai, Paulo, vai para outro lugar. Aí, em certo momento ele fala, eu sei que me espera é chicotada, é fome, é açoite, eu sei que me espera é isso, mas estou cumprindo o chamado. E ele ainda fala, que este meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: é a mesma coisa da pessoa que diz assim, para que você está investindo?
Para que você está investindo na obra? Para que você está investindo na obra, rapaz? Você não está vendo? Para que vocês estão fazendo? Ó, quem olha para a gente, né? Vamos olhar para a gente aqui, né? Gente, para que vocês estão... Vocês estão café abençoado aqui hoje. Depois vamos fazer aí uma montagemzinha, vou botar para vocês verem como é que é o nosso todo primeiro domingo, né? Você está convidado a vir tomar um café aqui com a gente. Para quê, pastor? É só vocês, 2, 4, 5, 6 pessoas hoje. Não. Para que isso? Não. Café com o nosso Pai. Para que vocês estão fazendo obra? Para Deus o melhor. Para Deus é o melhor. Aí em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, o apóstolo Paulo também convocando a oração, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando nós oramos, nós ativamos o dom da fé que está em nós. Aquele dom lá de Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas como sabemos o tempo, que há tempo para todo o propósito de Deus em nossa vida, por isso nós também precisamos aprender e saber esperar. Só que na espera muitos desistem. Vamos até Salmo 27, versículo 14. No meio da espera, muitos desistem. Com o famoso "tá demorando muito". Tá demorando muito. Esquecem que existe tempo para todas as coisas, no céu e debaixo do céu. Aí diz assim o versículo 14: espera pelo Senhor, resmungue sempre. Não. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Entendeu? Eu costumo dar como exemplo, algum tempo para trás aí, passamos por um período bem complicado, de ter dia, de dormir, eu e a pastora pensando, como será o amanhã? O que vamos almoçar? E nós deitávamos, dormíamos, orávamos. E no dia seguinte, quando acordávamos, tomando ali aquele de jejum, e daqui a pouco subia meu cunhado com uma cesta básica. Ó, Deus mandou te trazer. A pastora precisou de tomar um remédio na época caríssimo. E muitas das vezes, quem nos socorreu aqui em Mangaratiba foi a Assembleia de Deus aqui do Campo de Madureira. O pastor Garcia, hoje está em casa, jubilado, mas recomendo sempre dele. Nunca se preocupou se eu era de outra igreja, se não era, não. É um irmão nosso. Mas... hoje em dia, o que eu não é da minha igreja, o problema é do pastor dele. Vamos todos para o céu, amados. Vamos todos morar juntos. Ninguém vai chegar lá como estamos vendo hoje na campanha política de hoje em dia, por aí cada um com uma bandeira na mão, gritando o nome do seu candidato, não. Vamos todos chegar lá sem bandeira. Há muito tempo atrás tinha um louvor até do pastor Elias Gonzalez, se não me falha a memória, que dizia: abaixa a tua bandeira e levanta a minha, junto com a minha, que é a de Cristo. Então, é isso que nós temos que fazer, é orar um pelos outros. Eu vou orar por aquela igreja, ela está cheia, ela não precisa de mais ninguém.
ora para o Senhor estar ungindo cada vez mais o pastor da igreja. Eu vou orar para aquela igreja, ela está vazia, que lá não tem Deus ali não. Olha, não tem Deus ali não. É sempre aquele povo, né? E quando fala aquela igrejinha. Não é no sentido porque é pequena, não, é aquele sentido pejorativo mesmo, diminutivo mesmo, joga para baixo, desfazendo. É sempre assim. Ou então passar, eu não vou para ali não, é muito pequenininha. Eu vou para outra, que é grande. Nosso Deus é um Deus. No Salmo 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Muitas das vezes chorei muito. A pastora Ana chorou muito. Chorou muito. Morávamos numa casa aqui muito legal e o negócio foi, os contratos foram acabando, os clientes foram, alguns fechando seus comércios. E eu falei para ela, vamos embora daqui, vamos voltar para o Rio. E lá para as tantas, uma pessoa que conhecemos com 2 meses de amizade, nos cedeu um lugar para morar e era uma igreja. No galpão de uma igreja. Aí ficamos ali 2 anos. E foi ali que muitas das vezes acontecia isso. Quando menos esperava, a porta abria ali embaixo. Era uma escada e um dia uma irmãzinha lá de Seropédica ligou: pastor, Ana Maria, pastor, preciso te mandar um presente. Você fica triste se eu mandar? Eu falei: não, vou ficar triste se ela não mandar. Ela falou: vai mandar, tem que mandar. Não, pastor, esqueci o nome dele. Pastor Eric está passando para Angra e vai ligar para o senhor, passa a sua localização que ele vai levar um presente para o senhor. Tá bom. Aí, passou um tempinho, daqui a pouco o telefone tocou, aí, pastor, passa a sua localização. Eu passei a localização. Olha, a irmã Maria mandou te entregar isso aqui. Era uma cesta básica, eu não pedi nada. Também não sou de ficar, estou dando como testemunho. Não sou de ficar comentando. Não, tá aqui. Igreja congregacional aqui de Mangaratiba, mesma coisa. Socorrer. Mas eu sempre estava orando: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Mas eu esperei. Tem gente que desiste. Tem gente que corre para o banco, faz um empréstimo. Não tem dinheiro muitas das vezes para tomar o café da manhã, mas está fazendo empréstimo. Está gastando o cartão de crédito, está se encracalando, se endividando, tá? Cada vez mais. Quando na verdade a maior arma nós temos, que é a oração. É oração. É nós estarmos em oração. Você lembra o que o Senhor disse para Josué? Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E às vezes a gente fica espantado, né? Verdade isso que está acontecendo? Josué foi chamado para quê? Para substituir quem? Moisés. Ah, mas eu. O Senhor vai lá e fala logo para ele: rapaz, sou eu que estou te mandando. Sou eu que estou te mandando, vai. Apenas esteja forte e corajoso. Não tenha medo, não tenha mais. Vai em frente. Né? Vai em frente. Nem te espante. Por que esse nem te espante? Não te espanta pelo que vai acontecer. Né? As muralhas de Jericó vão cair. Não te espanta, não. Senhor, como é que você está fazendo isso? Não importa, meu filho. Não importa. O importante é que Deus está fazendo. Como é que o senhor abriu o Jordão? Não importa, meu filho. O importante é que passou a pé seco. Quem tem que ficar preocupado é o teu inimigo. E com tudo isso acontecendo,
Ele tem que ficar preocupado. O Deus deles é forte mesmo, hein? E aí chega uma hora que ele fala, ele ora e o sol para. Aí você ora e acontece. Aí você fica espantado. Deus encorajou Josué. Ele foi chamado para substituir Moisés. Deus encorajou ele. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus nos dias de hoje. Aí tem medo. Não posso falar não vou abrir minha boca não. Quem sou eu? Eu, hein? Quem vai encher a sua boca, o que tem que falar é Deus. Apenas ele diz para você o quê? Ser forte e corajoso. Se você ora, Deus vai te usar. Só que às vezes achamos que está demorando a acontecer o que estamos pedindo e orando. Parece que as bênçãos do Senhor estão demorando a chegar, ou mesmo que nunca vão chegar. E aí é exatamente aí que isso se torna frustrante. É exatamente aí que você para. Você fala, não está acontecendo. Não está acontecendo. Não, isso não. Acho que isso não é para... Aí você desiste. Quando o Senhor fala o quê? Orai sem cessar. Mas o Salmo 24:17 nos chama para quê? Para esperar no Senhor com coragem e permitir que o nosso coração seja fortalecido nessa espera. Aí a pergunta aí para você mesmo, né? Estou esperando no Senhor com paciência? Estou esperando no Senhor com fé? Estou permitindo que esse tempo de espera fortaleça a minha confiança em Deus? Porque o tempo de espera é para fortalecer a tua confiança mesmo. O período de espera ele pode ser difícil, mas também pode ser um período de crescimento espiritual. Esse período nos faz sermos dependentes de Deus. Você passa a ser dependente de Deus. No final, você vai glorificar o nome do Senhor. Salmo 40, versículo 1 a 3. Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim. Às vezes você está orando pelo seu filho, e você está vendo que, aos seus olhos, a sua oração não está nem acontecendo. Mas Deus está agindo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você lembra de Daniel? Quando o anjo chegou, Daniel, desde o dia que você orou, a tua oração foi atendida. Mas quando eu estava vindo para cá para trazer a tua bênção, no meio do caminho uma guerra. Eu tive que voltar para pegar reforço, mas estou aqui. Então, não perca a fé. Não perca a esperança. Espere confiantemente pelo Senhor. Versículo 2 diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Aqui esse versículo eu queria que você fizesse uma reflexão. Da onde você veio? Estávamos mortos em delitos e pecados, né? Estávamos num lamaçal, um tremedal de lama. Estavam achando aí, a gente achando que estava fazendo tudo certo, né? Tirando onda, né? Mas estava fazendo tudo errado. O Senhor vai lá, nos tira, nos coloca sobre a rocha, nos firma os passos. E aí, o versículo 3 ele fala: e me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, não se deixe levar pelos seus próprios entendimentos. Espera no Senhor, confia no Senhor.
O versículo fala assim: me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Tem gente que está usando a boca para falar tudo de errado. Até se amaldiçoa, né? Ah, essa minha vida é uma desgraça. Gente, não fala isso não. Não fala isso não. Poxa, você acordou aí? Dá um beliscão aí em você mesmo. Tá doendo? Você está vivo. Você está me ouvindo falar? Você está vivo. Não, é em você, não é nele não. Você está vivo. Eu mandei dar um beliscão dela, beliscou o marido. Que isso, tá vendo? Você está vivo. Você acordou. Você quer maior milagre? Qual o maior milagre que você já viveu? Eu já vivi o meu hoje, estou acordado. Estou aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. Não se deixe levar pelos seus próprios entendimentos. Provérbios capítulo 3, versículo 1 a 8. Provérbios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Perdão, versículo 5 ao versículo 8. Provérbios capítulo 3, 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Como é que é? Mas eu estou pensando assim, mas eu vou fazer assim. Senhor, eu queria que o Senhor me orientasse, mas eu vou fazer assim. Ué, para que você está pedindo então direção a Deus? E se você está dizendo que vai fazer assim? Se você pediu direção a Deus, Ele vai te responder. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí o versículo 9 diz aí: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Tem gente que não faz isso. Tem gente que não faz isso. Tem gente que tem um escorpião no bolso. Aí já anda assim, ó. Deixa eu passar para cá para filmar. Aqui, ó. A mão no bolso. Eu vou dar dinheiro pro pastor? Amado, deixa eu falar uma coisa. Eu sempre fui semeador na casa de Deus. Sempre. Eu estou levando para a casa do Pai. O que o pastor faz, o problema é dele. Eu fiz a minha parte. A bênção chega na tua vida. A bênção chega na tua vida, não é na dele não. Ele, se ele for correto, vai ser abençoado, claro. Você semeou, você colhe, né? Você tira lá pelo milho. Você pega um grãozinho daquele de milho e semeia. No mínimo você ganha uma espiga com 400 grãos. Eu tenho aqui planta aqui em casa, eu gosto de plantar. Ah, a planta do tomateiro está ali, de frente para mim. Eu estou só esperando a hora. Eu joguei um grãozinho ali, estou esperando a hora que ele vai começar. O irmão do lado aqui, o vizinho, falou: vou abrir uma loja aqui, um hortifruti, você vai vender esses tomates para mim? Eu falei: claro, com certeza. Morávamos em Anchieta, plantei um pé de maracujá. Nunca mais vou esquecer isso. Fiz lá aquele carramanchão, aquele maracujá, pessoal. Para que isso? Parece que eu vou mandar maracujá para a Arábia, rapaz. Eu vou exportar maracujá. Eu falava rindo, mas dizia: vai dar muito maracujá. Olha, deu foi maracujá. Tinha gente que saía com bolsa de maracujá lá de casa. E deu maracujá. E era aquele maracujá bonitão, gordão, roupa boa. O pessoal, aí como deu maracujá? Já plantei um ali, já estou crescendo ali. Entendeu? Se você semeia, você pode. Está aqui, o versículo 9 fala: honra o Senhor. É a honra que você está dando a Deus. Tem gente, não, eu não vou dar dízimo, eu não vou dar oferta. E agora tem uns aí na internet dizendo que o dízimo é isso, o dízimo é aquilo. Não afeta em nada. Toda vez que eu participei, eu semeei, eu colhi. Eu estou semeando e eu estou colhendo. Então, não deixe se levar pelos seus próprios entendimentos. Faça o que diz a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração.
e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos voltar lá em Atos, capítulo 12. Já estamos quase concluindo. Hoje nós vamos participar da ceia. Primeiro domingo, sempre a nossa mensagem é um pouquinho menor. Temos aí o nosso café. Volto a convidar você a estar conosco. Tenho certeza que se você vier no primeiro café, você não vai querer mais deixar de vir. Temos um casal de amigos lá na Ilha do Governador que veio aqui e ficou apaixonado. Atos capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 9. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Está preso, gente, está preso. Está preso. Lá o negócio era sério, tá? Não saía por trás aí das viaturas fugindo, não. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e Pedro perguntou para o anjo: o que está acontecendo? Claro que não. Ele não perguntou isso não, ele já estava pronto. Ele já estava sabendo: não vou me espantar não, que a coisa é boa, é Deus. Isso pode ser até uma visão, mas eu vou atrás desse anjo aí. Disse-lhe o anjo: cinte, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E aí no versículo 9, então saindo seguia, não sabendo o quê? Que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Parecia uma visão, mas ele seguiu o anjo. Ele seguiu a vontade de Deus para a vida dele. E você muitas das vezes está questionando: será que isso é de Deus mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Pedro está preso, mas ele confiava no Senhor. Tanto que o versículo diz que ele estava dormindo. Você imagina? Hã? Imagina você preso, né? Aí vem lá um decreto, não precisamos citar de onde, dizendo que você amanhã vai morrer. Você vai dormir? A pressão vai a 22, está arriscado você morrer antes de infarto, AVC, qualquer coisa, a pressão vai subir. Você vai passar a noite em claro. Se o anjo chegar de noite e você não dormiu, você vai estar cansado, não vai ter nem disposição para seguir o anjo, você vai estar cansado. Mas Pedro está ali dormindo, tranquilo. Eu sei em quem eu tenho crido. Algo vai acontecer. Meu Deus nunca falhou comigo. Mas Pedro, né? Viveu ao lado ali do chefe. Sabia tudo que ele fazia. Eu estou tranquilo. Então Pedro está preso, mas ele confiava no Senhor. Tanto que o versículo diz que ele estava dormindo. Mas o nosso Deus não abandona os seus. Então enviou um anjo para ajudar Pedro. Os anjos estão aí, sempre prontos a nos ajudar. Não vou testemunhar de novo, mas já cansei de falar o que aconteceu comigo no hospital, lá em Volta Redonda. Deus enviou um anjo ali na forma de uma moça lá, e dizendo que estava ali para cuidar de mim. Então, esse mesmo anjo que foi colocado para Pedro, ele cuida de mim e ele cuida de você. Não era só Pedro que estava preso, tinha outros, mas só ele foi liberto, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Mas por que Deus fez comigo e não fez com do lado? Não sei. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor está na cruz, tem 2 ladrões, um do lado, outro do outro. Um praguejando. E o outro: Senhor, lembra de mim, ainda hoje estarás comigo. Ele podia dizer assim: vou quebrar teu galho e tal, falador, vou te levar junto. Isso. Deus cuida dos seus filhos. Você vê lá o filho do menino, hoje em dia está complicado, você está aí pela rua, vê um garoto lá fazendo alguma besteira, você para chamar a atenção dele? Responda com sinceridade: não. Não é teu filho, não é teu parente, não é teu... E ainda tem um detalhe: hoje em dia você vai chamar a atenção, se bobear, o garoto ainda saca uma arma e te alveja.
Mas se você passar pela rua e ver minha filha ou meu filho fazendo alguma coisa de errado, ô rapaz, vem aqui, Manoel, que negócio é esse? Está fazendo o que de errado aí? Eu vou lá falar com seu pai, viu? Por quê? Porque você conhece. A mesma coisa, Deus, ele cuida dos seus. Tá lá um montão de gente, podia aproveitar o embalo, né? Corre todo mundo. Não, foi direto. Pedro, levanta, vem comigo, as portas abrem, ele sai com Pedro, é Pedro que vai embora. Deus cuidou do seu filho. Esse mesmo anjo que cuidou de você, esse mesmo anjo que cuida de mim, esse mesmo anjo que cuidou de Pedro, é o anjo que está cuidando de mim e está cuidando de você. Sim. Todos os dias ele cuida de mim e cuida de você. Ele cuida dos seus filhos, aqueles que foram chamados desde antes da fundação do mundo. Você foi chamado por Deus desde antes da fundação do mundo. Você não era nem nascido ainda. Você não era nem formado no ventre da tua mãe. E isso está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, eu não estou inventando moda. Está na Bíblia. Você não era nem formado no ventre da sua mãe. E o Senhor estava cuidando de você. Até lá naquela competiçãozinha boa lá dentro, né? Para quem chegava primeiro no útero, 100 milhões brigando. Sou eu. Tinha até uma propagandazinha que era assim, né? Sou eu. Aí um chegou. Campeão. Você já é campeão desde o nascimento. Deus cuidou de você desde o primeiro momento. Quando você ainda era um fragmentozinho. Por amor de Pedro, o Senhor fez acontecer. A sentinela não viu. E o melhor de tudo é isso. Continuou dormindo. O portão se abriu. Por amor de você, o Senhor prepara nessa manhã um mês de setembro abençoado. Amém, Jesus. Por amor de você, o Senhor prepara um mês de setembro de grandes realizações. Por amor de você, o Senhor te fala nessa manhã: não te espantes nem te assustes com o que eu vou fazer. Você lembra qual foi a profecia do apóstolo no início do ano? Nós estamos um ano firmados sobre a rocha. Você, quando está firmado sobre a rocha, você balança, mas não cai. Nós temos aqui um exemplo. Mangaratiba, andando pela orla aqui, saindo pela orla sentido aí Muriqui, né? Vai caminhando ali pela orla, tem uma casa ali chamada Casa Redonda. Há muitos anos atrás era só 4 pilares, aquela casa redonda em cima. Alguém pela internet que já passou por aqui, se não, procura no Google, Casa Redonda, Mangaratiba, vai aparecer. Hoje em dia ela foi fechada embaixo, mas ela estava lá sobre 4 pilastras e ali o mar bate forte. Mas ela nunca caiu, porque ela está firmada sobre a rocha. Se aquela casa que foi feita por mão humana está firmada sobre a rocha, e eu era menino, eu vou fazer 67 anos agora, terça-feira. Faço 67 anos. Com 7 eu vinha para cá, no famoso trem macaquinho. Então, se aquela casa já existia, serviu para os trapalhões fazer filme, serviu para muita coisa ali, está ali resistindo até hoje. A bravura do mar, da natureza. Imagina você que está firmado sobre a rocha que é Jesus. Imagina você, nada vai te abalar. Então, o Senhor, nessa manhã, já diz para você: olha, prepare-se. O mês de setembro é um mês de grandes realizações. Prepara o teu coração, porque eu vou fazer coisas grandes e firmes. Prepara o teu coração, porque a tua vitória está chegando. Não está demorando não, ela está no tempo certo. Ela está no tempo certo. Prepara o teu coração. Se você está esperando uma porta aberta, essa porta já foi aberta. Ela vai chegar para você. E porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Está com algum problema na justiça? Vai chegar, vai se resolver. Vai se resolver.
vai se resolver. Porque Deus é fiel. Ele cuida dos seus. Ele cuidou de Pedro lá na cadeia. Ele mandou um anjo cuidar de Pedro. Ele vai mandar um anjo cuidar dessa situação. Amém. Ah, mas o juiz, toda vez que o meu processo chega, ele joga lá para baixo. Mas ele vai errar. Quando ele botar a mão no teu processo, ele vai receber uma descarga de um anjo do Senhor, mas vai ser uma descarga boa. E o anjo vai dizer: julga esse agora, porque esse é filho de Deus. Amém. Lembra daquele negócio? Traz essa mulher que eu não aguento mais. Todo dia ela julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Você parou de orar na primeira vez que não aconteceu. Continua batendo, continua orando. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A notícia pode ser a pior que for. O médico pode dizer para você: você nunca mais vai andar. Aí Deus manda o anjo e fala assim: vai lá e trata da perna, trata tudo direitinho, bota em pé de novo. E quando você chegar de frente ao médico andando, quem vai se espantar é ele. Deixa ele ter o que ele quiser. Você vai chegar glorificando o nome do Senhor. Porque quando o nosso Deus diz: é agora, porque o nosso Deus é o Deus da última hora. Amém. Nós é que não sabemos esperar. Para encerrarmos, se creres, verás a glória de Deus. O que o Senhor quer de você apenas nessa manhã é que você creia. Não se espanta. Não se espanta quando já começar a acontecer tudo que você tem sonhado, tudo que você imaginar. Apenas agrada-te do Senhor. Agrada do Senhor. Tem bom ânimo. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? E essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos preparar para a ceia. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Aleluia, Senhor. Ele é o teu castelo, o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor, confia no Senhor, e Ele agirá. Apenas confia no Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Aquilo que talvez você esteja dizendo assim: pastor, estou cansado de esperar, eu não sei mais o que fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Não fica ansioso, não fica ansiosa. Descansa o teu coração no Senhor e espera nele. Espera no Senhor. Olha, vai acontecer coisas grandes e firmes para você. A tua salvação. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua família. Ele é o teu castelo. A notícia pode que você recebeu pode ter sido a pior possível, mas o Senhor já começou a reverter os quadros. A notícia era a pior possível, mas o Senhor já tirou da UTI, o Senhor já está preparando a alta, o Senhor já está preparando a cura.
Porque Ele é Deus, é Ele que cuida. Porque essa enfermidade não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Porque esse momento que você está passando não é para tristeza, mas é para você se alegrar no Senhor. E Ele agirá. Confia no Senhor e Ele agirá. Queria convidar você que está aí de forma online a participar conosco da ceia. Vamos cantar mais um louvor. Tempo de você separar aí na sua casa, se tiver um suco de uva, um pouquinho de vinho, pão. Se não tiver nada disso, água mesmo com pão. E participar conosco da ceia do Senhor. Em memória de ti, partiremos o pão e o cálice vamos beber. Existe uma aliança, viu? Lembrando a aliança, Fiz aliança com você lá na cruz. fizestes na cruz, Derramando seu sangue por mim. Por você também, viu? Te agradeço, Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Aleluia. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele sabia o que iria passar. Ele já tinha sido já humilhado na sua caminhada, questionado dos seus atos. Ele sabia o que lhe esperava, mas ele disse: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o corpo de Cristo. Hoje, nós conhecemos a história, nós temos a Bíblia que relata. E se nós pararmos para fazer uma reflexão, esse corpo sofreu. Sofreu por mim e sofreu por você. Mas traz cura. Traz cura de alma, traz cura de espírito, traz cura para o corpo, traz libertação. Esse é o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem a cada dia mais cuidado de cada um de nós. O Senhor tem enviado anjos para cuidar de cada um de nós. O Senhor tem guardado os teus filhos nesse mundo que anda tão tenebroso. Nós possamos cada dia mais reconhecer o que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que nós possamos entender cada vez mais que o Senhor nos guarda e que o marido não nos toca. Esse é o corpo de Cristo. Comamos todos. te agradeço, Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Semelhante modo, após a desceada, ele tomou o cálice e disse: olha, esse é o cálice da nova aliança, um pacto de maiores e superiores promessas que ele firmou com cada um de nós lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nessa manhã eu profetizo cura sobre a tua vida. Se alguma enfermidade está tentando se alojar no teu corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor.
alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por esse mês que está começando. Declaramos o mês de setembro vitorioso, Pai. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz, um excelente final de semana, um setembro de muitas bênçãos. Eu sou o pastor Milton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba.